Boa noite a todos. Prazer de ver todos vocês. Boa noite, Lia. Boa noite, Josi, Márcia, Luciana, Olga, Tamira, Maria Vera, Simone, Virgínia, nossa, Daniela. Prazer de estar com vocês esta noite. Vou trazer um tema que possivelmente poucas mulheres conhecem. O tema, o título é O Silêncio Masculino, um dor invisível, mas é um dor que nos une. Vou falar um pouco mais sobre isso. Por enquanto, todo mundo conhece histórias de mulheres que são vítimas de abuso, vítimas de violência familiar, vítimas de homens que, em certa forma, resultam agressivos, dominantes, possessivos, gerando relacionamentos tóxicos. Conhecemos muito sobre isso. Afortunadamente, se fala agora sobre isso, há palestras, há livros sobre isso. Era algo que era importante trazer à luz e que de ser ouvido, de ser tratado. Mas está ficando uma dívida, porque sempre foi atacado o sistema patriarcal, a sociedade patriarcal sempre foi atacada por o sometimento da mulher respeito ao sistema patriarcal. E esquecem de que é um tema que nunca se falou, porque, ou se falou muito pelo baixo, é que, em realidade, o homem também é vítima do sistema patriarcal. Porque o homem foi programado de criança a perder todo tipo de sentimento. Homem programado desde criança a perder sua vulnerabilidade, sua fragilidade, e que ele não tem direito a sentir. Homem que sente, homem que é fraco, homem que não serve como homem. Homem que chora de criança, o menino é apanhado por chorar, por sentir. E é obrigado a dizer, homem não chora, cara. Engole o choro. Você não pode sentir. O criança é batido de criança porque tem que engolir o choro. O adolescente é ridicularizado por ter sentimento. O adulto é tratado de fraco. O homem não tem onde acolher, porque a sociedade não o permite mostrar vulnerabilidade, não permite falar sobre esse tema. Tem proibido falar sobre esse tema. Não pode falar com um amigo porque é ridicularizado. Não pode falar com seu pai porque seu padre vai ter ele porque tem que comportar-se como homem. Homem tem que sostener. Homem não tem que sentir. Homem não tem que mostrar fragilidade. E o homem termina engolindo seu choro, engolindo seu sentimento. O homem não tem onde acolher. E o único acolhimento que tem o homem é o colo materno. O único acolhimento que o homem tem é o colo materno. E você vê, muitas vezes, criticado ainda assim o homem por procurar sempre a sua mãe. E a realidade é que o homem é criado de um jeito do único lugar onde ele pode mostrar quem é de verdade, sem julgamento, é o colo de sua mãe. E o homem continua a vida desse jeito, transformando-se cada vez mais nesse monstro que a sociedade exige. Agora se sabe que 80% ou mais das doenças são ocasionadas por problemas e doenças emocionais. Agora, pensemos nos homens que são criados desse jeito. Como é que a vida desse homem é? Porque eles, em toda a sua vida, foi ensinada a engolir sua dor. E esse é um dor que não se fala.
Es un dolor que no hay libros que falen, no hay agrupaciones que traten sobre eso. Porque ainda hasta hoje é tabu o homem mostrar fragilidade. E podemos fazer um exercício simples. Imagino que muitas de vocês han ido a um hospital, na clínica, um centro de saúde, e me falem quantos homens tem aí esperando ser atendidos. Está enchido de mulheres com crianças, mulheres de toda a idade, mas não tem homem. E os poucos que estão, olham para eles. E vão ver que a maioria deles está em uma posição encolhida, envergonhado de estar aí. Porque não é seu lugar. Porque se vê outro homem, estão julgando. E porque se está sentindo, sua hombría está puesta em tela de juízo. Por eso hombres no van médico. Por eso hombres sufren silêncio, se callam, dores. E aguanta, porque ele tem que mostrar que é macho. Porque é homem. Porque essa foi sua ensinança, sua programação de criança. Foi isso. E aí temos as estadísticas. A mortalidade do homem é muito mais inferior que a mulher. Olhemos as famílias. ¿Cuántas familias tienen avó? ¿Y cuántas familias tienen vovó? E se vamos a um dado mais concreto, a Organização Mundial da Saúde, em seu último informe, especificou que o índice de suicídio masculino é mundialmente 3 vezes mais que de mulher. Agora, no Brasil, é mais alarmante ainda, porque chega a quase 4. E se se profundiza sobre isso, se determina que a principal causa de suicídio masculino é por 2 fatores: a perda de trabalho ou crise financeira. E isso que quer dizer? Que o homem sempre foi ensinado que ele é sustento, ele é provedor, ele é responsável de sua família. E é criado desse jeito. E homem que não mantém sua família não é homem. Então, o que passa quando um homem sofre uma crise financeira ou perde de trabalho? Perde o tchau. Não tem um manual. Porque não tem outra alternativa. E não pode falar com nadie. Não pode dizer, eu estou sofrendo. E aí temos que o índice são 4 vezes mais ao suicídio de homem que de mulher. E aqui não se trata de uma competência de quem sofre mais. Aqui se trata de entender que o homem também está sofrendo. E o homem não é permitido dizer que sofre. Afinal, não se trata se a mulher sofre mais ou menos que o homem. Afinal, se trata de que sofrem de diferente maneira, mas da mesma forma. Os dois são vulneráveis. A vulnerabilidade humana é negada em todo momento. Sempre se procura mostrar que somos fortes. Se procura tapar a vulnerabilidade humana. E a mulher, finalmente, conseguiu uma vantagem muito superior ao homem. E é muito aplaudido. E isso não tem que parar. Mas o que temos que ver é que o homem também precisa de cuidado, de atenção. Também precisa de escuta. E não tem nenhuma palestra falando que o homem deve, não tem nenhuma palestra que o homem está sofrendo por mulher abusiva, não tem nenhuma palestra dizendo que o homem também pode errar e que é frágil e que também pode sentir. Se o menino gosta de dança, é tratado com desprezo. Se um homem gosta de poesia,
es tratado con desprecio. Si un hombre llora por ver un filme romántico, es tratado con desprecio. O homem não pode mostrar sentimento. E logo, a sociedade julga esse homem por ser cruel. Não falo de que somos todos inocentes, porque tampouco somos todos culpados. Somos todos vítimas, em realidade, de um sistema que procurava someter a uma pessoa para transformar-se em um monstro e someter a outra pessoa para transformar-se na vítima. E foi algo que existiu durante anos. Essa sociedade está caindo, graças a Deus. As mulheres, em realidade, foram que iniciaram essa liberação. Pero também está esse truco, porque sempre, toda organização busca sempre dividir e não unir. Eu creio que homens e mulheres se têm que volver a unir a través do dom, a través da vulnerabilidade. É engraçado porque, se vocês pensam um pouco, eu vou falar sobre exemplos de homens que tratam situações. Um homem, por exemplo, de 45 anos. Perdeu trabalho e sua mulher está trabalhando e sustentando seu hogar. Ele não encontra saída. Se sente depressão, ansiedade, pânico. Não encontra trabalho para ele. Procura fazer o que pode, mas em sua casa os filhos não tratam sem autoridade, perdeu sua autoridade. Sua mulher todo o tempo o denigra delante de seus filhos, porque não é homem suficiente para sostener a família, porque não gana, não traz dinheiro suficiente. É pouco dinheiro que gana, não gasta com os amigos e o bar. Pero en realidad va a bar, porque es el único lugar donde se puede sentir hombre un poco, por una hora. Porque va al bar, se junta con los amigos lo tratan como un hombre, ficticiamente, inventa historia de conquista, para tratar de sentirse hombre por un par de horas. Y no quiere voltar a su hogar. Hasta que no está pasado de alcohol. Volta a su hogar y obviamente ahí encuentra toda la realidad. Pero que ese hombre perdió un manual. No tiene otra alternativa. No sabe cómo salir. Y como ese hombre de mundo, que você vê muito homem en un bar, bebendo cerveza, riendo y con tantos problemas en su hogar. Pero no es porque son irresponsables. Es porque están escapando de su dom, porque no pueden aquí empalar de su dom. Entonces, tal vez cuando a sociedade empieza a mostrar o verdadeiro dor do homem e o silêncio que tem tão oculto, tão callado, e que o homem tenha a oportunidade de ter um lugar onde poder falar de seu dor, e ser acolhido e não ser julgado. Podamos ter uma sociedade melhor para todos, e podamos ter famílias sanas, porque quando um homem sofre, uma família sofre. Quando uma mulher sofre, uma família sofre. Y eso no se habla, no estamos escuchando. Y cada vez yo veo más julgamiento sobre hombres. Y no falo que no tienen sus razones, pues tienen su motivo, claro, es que lo tienen. Mas tampoco hay una voz que muestre a otra realidad, porque está prohibida mostrar, porque no se muestra. Yo estoy seguro que muchas de ustedes nunca pensaron en todo esto que estoy hablando, ni conocieron esa historia detrás de un rostro de un hombre.
E e atendo todo o tempo e vejo muita gente sofrendo desse jeito. Um homem que com ideia suicida porque perdeu o seu trabalho, não está contente, não tinha como conter, nem com quem falar, não tinha sua mãe. E ele fala chorando que a única pessoa que entendeu toda a vida foi sua mãe. Entonces, cuando atiendan o tengan un hombre para atender, procuren de que pueda expresar todo lo que él siente por dentro, porque toda la vida esos hombres fueron programados a no falar, a no decir que siente. Y cada vez que un hombre pueda hablar de su dolor, yo aseguro que se está quebrando por dentro. Porque está perdiendo su virilidad, su hombría. Y tienen que hacer mucho esfuerzo para hablar de eso. Y como muchos hombres no quieren hablar de eso, no se animan a hablar de eso. Prefieren optar por un camino más fácil. Y por eso se van. Entonces, tal vez si la sociedad realmente quiere parar con un septiembre amarelo, yo creo que deberían hacer más palestras hablando del silencio de los hombres y abrir espacio para que el hombre fale de su vida. Un hombre que es maltratado por una mujer violenta, una mujer dominante, no tiene tampoco donde hablar. A policía, yo conozco casos de hombres que fueron a una delegacia a hablar de maltrato, que él no puede se defender. Porque si él reacciona y se defiende, es tratado de golpeador. Entonces se tiene que quedar quieto mientras la mujer o maltrata a él. Cuando él va a la delegacia no pasa nada porque no tiene ninguna ley que proteja a un hombre. Todas las leyes son para maltrato femenino, no para un maltrato masculino. Y ahí nada más, a mujer que lo maltrata también es política. ¿Entende? Hay muchas cosas. Es más, hay centros de salud que hombres van batidos, golpeados o con problemas emocionales de ese maltrato emocional, porque el maltrato emocional y maltrato psicológico deja más que un maltrato físico. Y todos sabemos de eso. Un maltrato psicológico, un maltrato emocional, deja marcas más profundas que un maltrato físico. Y los hombres que van a esos centros de asistencia de salud no tienen ninguém que los escute, ninguém que los contenga. Y están las declaraciones en los centros de salud. Y están en los informes en el área de gov.br de salud. No hay atención masculina para esos problemas. No hay unidades de atención solamente para mujeres. Como si la sociedad continuara queriéndonos separar, dividir, cuando todos necesitamos el mismo cuidado y atención. Hombres y mujeres estamos unidos en el dolor y en la vulnerabilidad. Mientras la sociedad nos sigue procurando separar. La familia se separa, los relacionamientos se separan. Y todos
estamos con el mismo dolor. Uno tiene la suerte, en realidad estamos siendo sofocados por un mismo espacio. Una porque no podían hablar de su dolor o son escuchados. Esa pared de silencio para algunos se está rompiendo. La pared de silencio de los hombres que no pueden hablar de su dolor, sino que tienen que engolir él todo el tiempo, ainda está levantada. A lo mejor nos, sobre todo vocês mulheres, podem começar a falar sobre os homens de que tem outra alternativa a sua dor, que podem ser escutados, que podem ser acolhidos, que podem ser entendidos. Vocês já conhecem o que é dor. Vocês puderam falar. Os homens, não. E se você tem filho, quando seu filho llore, não lhe digam nunca mais. O homem não chora. Porque o homem também é humano. E também sente. Muito obrigado. Alguma pergunta? A Lia está aí com a mão erguida, olha, parabéns, viu? Depois eu falo. Pode falar, Lia. Oi, pessoal, boa noite, pessoas lindas e belas. Gente do céu, Raul, assim, meu filho, meu esposo está aqui ouvindo, vai fazer amizade contigo. Será que eu estou maltratando essa criatura divina aqui, pessoal? Misericórdia. Será, Márcia? E que Ô, Márcia, vai ser o jeito de eu realidade... fazer café agora amanhã, em vez do meu marido fazer café e trazer para mim, vou ter que fazer para ele, ué. Né, Raul? Muito belas suas palavras, amigo. De verdade, parabéns, viu? Brincadeira, tô brincando. Mas, assim, é muito real isso. Homem, realmente, a maioria não chora por conta da sociedade. Eles acabam tentando ser fortes sem ser, né? Eu ensino totalmente o contrário, assim, pro meu filho. Meu marido, na verdade, ele chora, né, amor? Chora até demais, Jesus amado. Mas, enfim, isso aí é um desafio que a gente tem nessa sociedade, né? Muito belas suas palavras. Parabéns, viu? Obrigado. E assim, olha, é muito verídico, viu, Raul? Você trouxe abriu a consciência, nossa consciência para algo muito forte, né? Ano passado, acho que tem 2 anos, aqui em Campinas, nós tivemos o suicídio de um vigilante. Ele estava o dia inteiro falando com a família, falando com a namorada. Quando ele foi trocar de plantão às 6 horas, ele foi trocar de roupa e não voltava. E não ligava para a mãe, não ligava para ninguém. No fundo da escola que ele trabalhava, tinha uma árvore, né? Quando foram ver, o corpo estava lá, empendurado pelo cinto. Olha que coisa louca, né? Ninguém imaginava que aquele homem sofria. Todo mundo ficou dizendo, por quê, por quê, por quê? Ninguém se sabe, ele nunca expressou uma inconformidade da vida, ninguém sabia, o homem namorava, trabalhava, ele tinha, para todo mundo era uma vida normal, por quê? Não pode. Porque não pode. Por que não pode? Porque fomos programados a nos sentir. Sim. O homem foi programado a ser forte. O homem foi programado de criança, que não pode Sim. mostrar fraqueza, debilidade, sentimento, porque isso é fraco, não é o homem. O homem tem que ser forte. Sim. É obrigado a ser forte. Outro ponto que me chama a atenção... desculpa, Raul, te cortando. Outro ponto que me chama a atenção, só 9 horas eu saio, vocês continuam, tá? Mas eu deixo aqui tudo certinho. Outro ponto que me chama muita atenção é até a dificuldade de sermos acolhida pelo masculino, tá? O homem, como ele não sabe expressar, ele também tem dificuldade de acolher. Uma certa vez, eu fui dar alta para uma cliente... Ela estava comigo há já uns 2 anos, terminamos ali o processo dela, ela
processo longo de muita história, ela disse, minha querida, não me dê alta, fique comigo ao menos de 15 em 15 dias. Eu disse, como assim? Ela disse, Lu, o que eu estou vivendo aqui, de me abrir, ter alguém para conversar, ouvir a minha história, ter empatia comigo, eu nunca vivi antes. E eu já tentei várias vezes falar de mim com meu marido, ele me deixa falando sozinho. Não é porque ele não me ama, parece que ele não sabe o que fazer com o que eu sinto. Olha que doido. Por isso é que é um pouco homem terapeuta. Sim. É precisamente por isso tem pouco homem terapeuta, porque essa incapacidade a tratar o dor de outro, porque nenhum homem pode incluso ajudar-se entre homens, custa muito, porque como hace para outro? Se um tem um amigo que vem e fala, eu estou sentindo mal, e diz, cara, por favor, comporta-te como um homem, como vai estar deixando que passe isso na sua vida? Entonces, busca, la respuesta es ser agresivo, la respuesta es no sentir. Es un trato entre hombres, no es, ven aquí, una mujer que se encuentra con otra mujer y dice, mira lo que pasé con mi noivo, con mi marido, y le dice, ay, ese es un animal, es un bestia, y se abrazan y se contienen. Un amigo ve a otro amigo, mira, discute como que, para poner orden allá, o usa tu hombría, es un hombre, cara, compórtate como un hombre, ve allá y pon orden. O sea, ¿cuál es el consejo? Ser agresivo, imponerse. Entonces no hay contención. Lo que yo estoy sintiendo para los demás está mal. Tengo que reaccionar de forma violenta ante una persona que está frágil o una persona que se quiere imponer. O sea, siempre hay fuerza, siempre hay violencia o primer consejo de cualquier persona, de cualquier hombre perto de otro hombre. Porque es la programação que o homem tem. Sim. A Josi pediu para falar, né, Josi? Pode. Porque eu tenho 4 filhos, 3 homens, né? E desde pequeno, como eu saí da minha casa muito cedo, então aprendi a viver olhando muito o mundo. E meus filhos, eu dizia, sábado e domingo eu não queria ajudante. Ajudante seria só nós de casa. A meta era essa. E quando eu botava meu filho para varrer, eu digo, todo mundo arrumando suas camas, varrendo e tal. Aí eu ia para o supermercado com o marido, e eu digo, quando estiver, quero casa varrida, quero tudo, prato limpo e tal. Tudo pequenininho. 7 anos, 8 anos, 9 anos. E era aquela festa para eles, ainda chamava o vizinho para fazer a limpeza da casa, né? Aí meu marido dizia, minha filha, olha, não está certo. Botei esse menino para varrer casa. Eu digo, meu filho, eu estou ensinando esse menino a crescer e é para ajudar suas esposas, né? Então, e outra, eles vão crescer, a tendência é eles ir morar fora e fazer tudo. Porque hoje nós tínhamos ajudante, eles pequenos, né? Mas depois, quando morar na capital, não vai ter. Nesse período, eu morava no interior daqui do Ceará, né? Então, o meu marido já tinha essa concepção, que o povo varrer a casa, o menino ia ser viado, né? Mas para isso nos torna mais humanos. E graças a Deus foi ótimo. Eu fazia o que eu achava que era correto, né? E meus filhos cresceram, me casaram. E um dia um ligou de São Paulo. Mamãe, a fulana, nós nos entendemos, e mamãe, ela está me batendo muito nas costas, eu acho que estou marcado. Eu digo, pois se tranque no quarto e ligue para os pais dela. E apanhe, não faça nada, não segure nem na mão dela, porque se você pegar na mão dela, você vai marcar. E você vai ser. E é isso que ela quer, que você segure. Porque no momento que segurar e ter as mãos nela, pronto, você vai para Maria da Penha. Então, é isso. O homem tem que apanhar, tem que chorar, entendeu?
Aí, assim, ele fez. Ele disse, mamãe, ela quer me bater até com a faca. Eu digo, se tranque logo. Se tranque. Aí pronto, aí ligou para os pais e eles vieram para acudir. Hoje eles separaram, a gente está casado novamente, né? Assim, está morando aqui em Fortaleza. Mas é isso, sabe? O homem ele foi criado para ser o manda-chuva, para ser o autoritário, para prover a família, para ser forte. Tanto que na minha vida de jovem, que com 19 anos eu já era independente financeira, e que queria comer trabalhando, eu convidei minhas irmãs, que eu já estava todos já na capital, né, onde eu morava. Aí eu digo, vamos comer um feijão verde com carne do sol. Ela, não, você vai ficar falada. Quer dizer, o homem tinha que ir me levar e para pagar a conta, porque eu tinha meu carro, eu tinha meu dinheiro, mas eu não podia fazer isso, porque tinha que ser o homem, não é? Então, esses encasilhamentos têm que acabar, porque, em realidade, temos que volver a considerar que tanto homem e mulher sentem e sofrem do mesmo jeito, porque somos humanos, esquecemos da condição de humano. E essa costume que se está generando agora, de como que tem que haver leis diferenciantes, quando tendria que ser tão importante o sofrimento, o dor, a pena que contra um homem, contra um anciano, contra uma criança. Eu creio que são tão importantes humanos, independentemente de sua idade e sua condição genérica. Eu creio que você tem que deixar essa responsabilidade e se cumprir e proteger tanto ao idoso, como a criança, como ao homem e mulher. Não tem que ver diferença. Verdade. É verdade. Porque todos são humanos e todos sofrem. E cada sofrimento é importante para quem sofre. Não é mais nem menos que nenhum outro. Porque o sofrimento da criança, que muitas vezes o adulto diminui um pouco, é tão importante para essa criança, esse dor, como é o sofrimento de um adulto. Sim. Olha só, eu tenho mais um exemplo para dar desse principalmente da cultura, né? O que gera tudo isso? O que nós aprendemos de casa, o que nós aprendemos do berço é muito mais fácil de ser transmitido do que conhecimento adquirido. Sim. Mesmo a gente conhecendo, sabendo, tendo consciência de tudo isso, é capaz que a gente ainda infunde em nossos filhos os costumes que nós adquirimos, né? Isso é muito forte, né? Aqui em casa eu sou muito espontânea, eu gosto de brincar, eu gosto de abraçar as crianças. O Gui é mais sério, traz aquela postura mais séria. Comigo, as crianças se sentem livres para brincar, dançar. Quando o Gui chega, o meu filho já muda a postura. Porque ele olha para o papai é sério, eu preciso ser como o meu papai, né? E eu lembro de uma mãe, de uma criança que veio dizendo que, mamãe, por que eu não consigo mais te abraçar, te beijar e ser espontâneo com você? O pai entrou na conversa e disse, porque você é homem. Olha só, já respondeu, né? Porque você é homem. Ali ele já tolhe a criança que você não pode expressar sentimento, você não pode sentir, você não pode expressar. Criancinha. Aí quando chega aos 12 anos, essa criança precisa de terapia, porque está cheio de glândulas na garganta inflamada, que não tem jeito, saindo caroços aqui no pescoço. E depois do processo terapêutico, essa criança eliminou tudo. Estava condenada a uma cirurgia
e depois de um processo terapêutico, onde ela pôde expressar o que sentia, e até a terapeuta chamar esses pais, esclarecer para o pai, principalmente para a figura paterna, o que estava oprimindo, que esse menino estava guardando, tentando ser homem ali como pai, tentando ser homem na figura, na expressão do pai, e desenvolvendo doenças físicas, né? São pessoas que eu toquei, são vidas que eu toquei em tudo isso. Olha que coisa, né? Dá para a gente perceber. É um trabalho, é uma evolução, né? Olha, no começo, há 20 anos atrás, nas escolas, a gente não tinha esses desenvolvimentos todos, dessas aplicações. A gente olhava as crianças como mini adultos. Pegava didáticas normais e a criança tinha que ler. Qual era a interação da criança? Nenhuma. A percepção de que a criança tem uma evolução foi aos pouquinhos. E eu acredito que esse processo de olhar para o homem como um ser humano, sem precisar denegrir ou menosprezar ou rotular, né? Simplesmente acolher é um processo muito bonito, né? E um homem falando disso, eu percebi muita emoção. Você colocou muito você na sua fala, você colocou o seu sentir, é bonito. Você não falou de fora, você falou de dentro. Tem vida. Eu nas também, suas palavras. eu passei por essa programação e eu também tive que lutar contra essa programação. Eu gostava de arte e nunca pude expressar minha arte. Eu gostava da dança e meu pai batia a mim cada vez que eu queria dançar, porque dizia que isso era, desculpa a expressão, dizia que isso era não era de homem, que era de maricón, porque maricón se falava viado na Argentina. Então, ele não falava sobre isso, eu não podia, gostei sempre de arte, da pintura, da música, mas não podia fazer nada disso. Minha filha mais pequena tuvo recebeu isso de mim, e ela é actriz, é bailarina, tem dança, ensina coreografia, tem todo referido à música que eu gosto, sempre gostei. Entonces yo viví toda esa programación y esas limitaciones y engolir mi dato. Yo, como muchos se lembrarán que tienen filhos varones, que cuando ya comienza cierta edad, ya no acepta, da vergüenza que la madre lo abrace, que la madre lo acompañe al colegio, que porque siente mucha vergüenza delante de los demás compañeros, porque eso es un símbolo de que es frágil, que es muy poco hombre. Entonces, su hombría está puesta en juego delante de los pares. Entonces, no quiere que cuando menino antes, cuando era más pequeño, se abrazaba a la madre y besaba. Cuando de pronto no quiere que la madre le dé un beso cuando va al colegio, delante de los demás compañeros. Es toda una programación que se va haciendo con los hombres de pequeños, los padres que tienen una programación ya transmitida, no hay una maldad detrás de todo esto, que se entienda, no hay una maldad, es algo que fue transmitido de generación en generación, es una enseñanza patriarcal de mucho tiempo, transmitida de generación en generación, y ya es inconsciente, se pasa de manera inconsciente, e ainda é tabu. Vocês são testigos, podem comparar agora com o que eu falo, que ainda é tabu. Aí mesma falou Luciana, uma pessoa, um homem normal, com relacionamento, falando todo dia, e de pronto, de um minuto a outro, não de um dia a outro, de um minuto a outro, se quitou a vida. Ninguém supo o que estava acontecendo em sua cabeça, porque nunca fala um homem o que sente. A Maria Vieira está querendo falar. Posso falar? Sim, pode falar. Então, é muito gratificante poder estar aqui junto com vocês e partilhar esses momentos.
a gente aprende bastante, né, a crescer, não só como terapeuta, mas também como pessoa. E eu estou achando muito interessante esse assunto, porque eu estou exatamente com um nicho voltado para os homens. Eu tenho um filho que é médico e ele me pediu para mim fazer isso. Ele me falou: mãe, eu gostaria que você trabalhasse com um nicho voltado para os homens, porque os homens cuidam todo mundo e não tem quem cuida deles. E eu relutei um pouco, bastante, mas eu trabalhando dentro das terapias com as mulheres, e eu vejo que realmente os homens eles têm muita dificuldade de falar e de se pronunciar, e eu vejo o sofrimento deles também. E sem nenhuma crítica aqui, porque eu sou mulher, mas dentro das terapias eu vejo muito só o eu voltado para mim, as mulheres. E a gente, como terapeuta, para trabalhar dentro das terapias, é uma escuta ativa, sem acusações e sem crítica. Então, a gente precisa de ouvir sem acusações. E, às vezes, dá vontade de falar, porque, me desculpa, né, as mulheres, e eu também já fiz bastante isso, mas elas acusam muito os homens, que chega a dar uma agonia às vezes. Eu estou trabalhando com 3 mulheres que uma chegou para mim me pedindo para que ajudasse ela a sair do casamento. A outra, nós já estamos ultrapassando as 20 sessões, ela não conseguiu entender ainda que ela fala mal do marido o tempo todo, para os outros, para os filhos, e tipo assim, não te quero, mas não te largo. E aí, a pedido, e concluindo aqui, às vezes a gente fica sem saber o que fazer, porque muitos querem vir para as terapias, outros não querem vir para as terapias, para crescerem juntos. Então, a pedido do meu filho, eu estou aí nessa área voltada com nicho para os homens. E obrigado por uma parte dos homens que posso falar, porque realmente a maioria que eu vejo em Instagram, eu vejo precisamente também isso. Veo que el nicho de la mayoría de las terapeutas son todas mujeres, adolescentes, niños, mulheres. Eu falo, tá bom. Aí eu falei para o meu filho, mas não tem como trabalhar só com homens. Eu falei, não, a gente trabalha com homens e com mulheres, aqueles que virem. Ele falou, não, mãe, sim, você vai trabalhar com mulheres e com homens, mas eu preciso que você faça um nicho na internet voltado para os homens, porque eu vou te ajudar. Ele é o Dr. Aldra, ele trabalha em Barueri, São Paulo. Se vocês quiserem olhar depois, ele desenvolve um trabalho muito bacana, voltado para a cuidados da saúde com a prevenção antes que a doença chegue, né? Então, eu estou aí e estou gostando muito de você, do que você falou. Gratidão. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado por me escuchar e obrigado por seu trabalho também conosco. Alguém mais? A Tamira ergueu a mão, pode falar, Tamira. Ô, gente, eu vou sair da imagem, tá? Vou só acompanhar vocês, não vou mais ouvir, o Raul vai ficar atento aí, viu, quem erguer a mão e tudo. Quando eu perceber que vocês fecharam, eu desligo aqui, tá bom? Porque eu tenho um atendimento às 9. Tá? Maravilha, obrigado. Gratidão a todos, Maria, todos que falaram e todos que estão aqui, né, que vêm para participar, para ouvir esse momento de interação e de grande crescimento. Raul, muitíssimo obrigada, viu, querido? Você arrasou. Pode falar, viu, Tamira? Aí depois você fica atento, quem erguer a mãozinha, você vai falando aí, tá?
Boa noite, pessoal. Boa noite, Camila. Primeiro, infelizmente, a Lu não saiu, né? Mas... Não saí ainda, tá? Eu vou... Nada, São não. 9 horas, só vou falando aqui. Já está só avisando, né? Pronto. Assim, eu fico muito feliz. Hoje eu vinha me deslocando do interior onde eu estava, meus pais moram comigo, e aí eles estão num local e eu venho trabalhar e volto, né? E me deslocando para o meu trabalho, eu tive a oportunidade de pensar, que a gente pensa muito, né? E eu vinha pensando sobre esse grupo. Eu sempre tive o desejo, eu tinha o desejo, né, de ter grupos com essa perspectiva, com esse conhecimento, mas eu não tinha a formação de terapeuta ainda, eu tinha vontade de fazer parte de grupos, mas de grupos que a gente trocasse ideias, que a gente conversasse sobre assuntos do mesmo interesse, né? E hoje eu vinha pensando, meu Deus, como Deus prepara tudo, né? Como Deus trabalha. Como eu não sei nem como, meu Deus, como foi que eu cheguei nesse grupo, que eu não lembro como foi que eu fui, se foi com link, se foi através de algum amigo, eu não lembro exatamente. Mas eu sou muito grata, por quê? Porque quando a gente está só, você tem diversos pensamentos, né? Diversos. Se não entende, na verdade, não entende, né? E hoje, com a formação, com esse grupo, porque eu não atuo ainda, gente, como terapeuta, né? Eu tô aqui, enfrentei agora um desafio e eu acho que vai dar certo e depois eu vou socializo, né? Vai ter um momento, tudo tem um momento, né? Mas o que eu quero dizer com isso, que é muito bom você ter a oportunidade de ouvir o Raul, né? Eu sou professora, pessoal, e sempre que a gente, nas escolas, eu sou professora, mas eu atuei já como coordenadora pedagógica, como diretora de escola, e sempre eu tive o cuidado de trabalhar a questão das emoções, os valores, e de valorizar as pessoas como elas são, pelo que elas são, é, sem o julgamento, acolhendo. E eu nunca vou esquecer de um evento que aconteceu, e tudo que acontece de data a escola realiza, né? Mas na localidade que eu morava, um funcionário disse para mim que nunca tinha sido homenageado no Dia do Homem. E que a gente sabe que tem uma data, que isso não quer dizer muita coisa, mas foi um passo, foi uma data que eu peguei para iniciar esse momento também com os homens que, além de não ter as oportunidades, né, de ninguém ouvir, do homem não poder chorar, do homem não poder fazer algumas declarações, enfim, valorizar a pessoa, não profissional, mas a pessoa como um ser, como pai, como um bom esposo, como um bom profissional, isso é raro, né? É muito raro. E aí ele foi e fez esse comentário, né? E aí eu passei a pensar sobre isso, que a gente não vê ninguém cuidando, que eu falo, com essa preocupação, né, de ouvir. Então, a gente
tem um momento para a mulher, tem um momento para a criança, tem um momento... Mas o homem não. E aí eu fiquei... Nunca desenvolvi trabalho, mas eu também não deixo de fazer aquilo que eu acredito, né? Que é a gente escutar, e que o homem ele tem sentimentos, que ele tem que ser respeitado, não porque ele é valente, porque ele é o provedor da família, mas porque ele tem sentimento, tem emoção, né? E sente dores também, e adoece também. E Sim, eu sim. tenho muitas... Eu até na terapia, eu estou conversando, inclusive foi o tema, né, abordado na minha última terapia foi sobre isso, sobre culpa, sobre algumas coisas que eu carrego de não ter contribuído mais na vida do meu filho, porque eu tenho um casal de filhos, e eu acho que eu deixei muito a desejar para com os meus filhos, porque como professora eu cuidava de todos, e os meus filhos, eles não tiveram o crescimento perto da mãe como deveria ser, né? Sempre tinha alguém para me ajudar, foi uma vida muito sofrida deles, né? E minha também, claro. E aí o meu filho, eu acho que eu sempre dizia que eu tinha uma dívida para com ele, mas eu não sei qual é. Eu dizia sempre isso. E hoje eu estou podendo reparar algumas coisas, né? Podendo compreender, me perdoar também por algumas coisas que eu não foi, não é uma culpa, não é culpa, é porque era aquilo que eu tinha naquele momento para oferecer, para dar, né? E eu sou Y no muito se trata feliz. de culpa, Hã? no se trata de culpa. Somos Pois é. todos víctimas de una misma sociedad que programó todo eso así. Pronto. E aí eu estou compreendendo isso, né? Me trabalhando, e eu sou muito feliz pela forma, né, que o meu filho foi criado. Quando eu faço, quando eu escuto, que a gente conversa muito, o meu filho, ele sabe tudo a meu respeito, tudo eu converso com meu filho, eu converso com os meus dois filhos, que é um casal, mas o meu filho, ele é como se fosse, assim, a minha alma gêmea. Sabe qualquer coisa que eu vou fazer, tudo que eu vou fazer. Então, eu converso muito com ele. E ele chora, eu compreendo que eu falhei em muitas coisas, mas eu também respeitei muitas coisas, que ele sofre menos do que muitos outros que não teve essa acompanhamento, essa Acolhimiento. acolhimento, né? Porque ele sofreu dentro de casa. Ele nunca gostou de futebol, mas o pai queria que ele jogasse. Ele não, ele tem 33 anos. Agora que ele veio ter o desejo para tirar a habilitação dele, mas ele não tinha desejo de ser motorista. O pai é motorista, queria que ele fosse motorista. Sabe? Então, são coisas, né? E eu sou feliz porque eu vejo que, apesar de tudo, que eu acho que, que poderia ter sido melhor, mas o meu filho é um vitorioso, porque ele consegue dizer não para algumas não, para tudo ele é muito real, ele acolhe, ele escuta, e a gente precisa refletir mais sobre essa, essa, essa conduta que a gente tem, né, de achar que o homem não pode chorar, que quem provê tem que ser, né, só... Então, assim, a gente precisa, é muita dor, né, que se carrega, que está lá, né, Sí. Hay e a algunos gente coisas. está difícil ainda, está muito distante, né, está muito distante ainda, mas estamos.
Alguns, felizmente, podem enxergar e perceber isso e tratar de ir contra essa programação, contra como a mim me passou. Eu pude enxergar e pude ir contra isso. Mas a maioria não é, são os menos que fazemos isso, menos que pode. Por isso tem alguns escritores, por isso tem alguns poetas, por isso tem músicos, por isso tem muitos homens que han podido lutar contra isso, contra uma sociedade, contra os padres, contra todo um sistema que procurava não deixar que eles manifestaran sentimentos. Y bueno, gracias a Dios existen muchos, pero la mayoría no. Y eso es lo que está aconteciendo. Por eso el hombre está engoliendo todo ese dolor durante toda su vida y el hombre tiene una mortandad 7 años menos que la mujer de promedio. El hombre vive 7 años menos que la mujer y el hombre se suicida. O índice de suicidio en Brasil es 4 veces más que el resto del mundo. Cuando el resto del mundo son 3, aquí en Brasil son 4. É um índice de suicídio de homem e mulher. Então, é um tema para ter muito em conta, porque aqui é muito mais ainda que no resto do mundo. E isso tem que ver muito com essa ideia do machismo, faz tanto mal para o homem como para a mulher. E temos que começar a ver-nos como seres humanos. Simples assim. Não homem, não mulher, não criança, não idoso. Todos somos seres humanos com um coração e sentimento para ser amado, respeitado, entendido, valorado e defendido. Eu estava por aí, eu tinha outra pessoa que eu via, Solange, ou saiu? Acho que saiu. Solange. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Solange, tudo bem? Pode falar. Olha, eu estou assim muito grata, né, a Deus e a vocês por estar participando hoje dessa live aqui. Eu normalmente falo pouco lá no grupo e participo muito pouco das lives. Na verdade, eu quero até falar que participava pouco, porque para mim hoje aqui foi assim, um divisor de águas no sentido mesmo de mentalidade. Eu faço parte de uma igreja aqui na minha cidade e eu sou líder de um ministério de voluntariado, voluntariado é um pessoal que fica na recepção, assim, da igreja, e eu tenho cuidado de 3 mulheres desse grupo, ajudando, assim, discipular essas mulheres. E eu tenho visto como a moça que falou, esqueci o nome dela, a de óculos, que falou antes da Tamira, ela falou que está voltando para esse nicho, pretende voltar para esse nicho de cuidado com os homens. Eu tenho cuidado de um casal, na verdade, da mulher dele, da mulher, que ela também está nessa fase de falar mal do marido, e falar mal do marido com todo mundo, com os filhos. É bem isso que ela falou aí também. E também faço parte de um programa da rádio aqui na minha cidade, e que a gente volta todo mês para os temas. Falamos do Setembro Amarelo, Outubro Rosa e agora Novembro. E, Raul, eu anotei algumas falas suas aqui no início, que certamente eu vou falar no programa, porque realmente abriu a minha mentalidade em relação, assim, à visão que, sabe, que a gente tem em relação aos homens. E essa mulher que eu tenho ajudado, ela mandou um áudio para mim de 10 minutos na semana passada, e que eu confesso que a gente não pode ter partido enquanto profissional, né? A gente tem que ver sempre os dois lados. Mas, assim, o áudio foi muito forte e eu realmente tomei partido a favor da mulher, porque o rapaz, ele é narcisista, ele é meio psicopata, enfim. Mas agora,
a partir dessa live de hoje, mudou a minha mentalidade em relação a como me posicionar e a olhar algumas coisas. Então, assim, eu quero simplesmente falar que eu estou muito grata de estar aqui participando com vocês e está sendo de grande crescimento para mim, tá? É isso. Muito Obrigado, obrigada. eu muito, porque também sua conversa também é importante para mim, e imagino que para todos nós, porque é uma notamente foi programado durante muito tempo de criança, tanto mulheres como homens. E de uma sociedade que procura sempre encasilhar tudo, porque é mais fácil de controlar e de administrar o que está ordenado. Sin embargo, o sentimento de las personas, la mente de las personas es tan diversa como los 32 millones de colores que hay en el mundo. Porque no hay 6 colores, 4 colores. Ahora cada vez hay más millones de colores. Millones de colores. Tantos colores muestra a diversidad que tiene Dios en su creación. Y esa misma diversidad está en las mentes y en las personas. No hay una persona igual a otra. No hay una persona igual a otra. Sentimos a lo mejor pocos parecidos de otra. Mas siempre tenemos diferencias en alguna cosa. Y por eso somos únicos. Mas temos que sempre considerar isso, que somos seres humanos e que podemos errar e podemos acertar, mas sempre temos que considerar. Sempre temos que considerar. Não existe a verdade absoluta salvo Deus. Então, sempre temos que considerar que, como falei, solamente o único absoluto é Deus. Eu lembro de uma vez que uma imagem que ficou muito forte para mim, que havia dibujado no chão, pongamos o número 9, sim? Mas haviam 2 pessoas paradas, uma na parte do círculo 9 e a outra na parte da colinha do 9. E as 2 estavam discutindo, porque uma dizia que era 6. E a outra dizia que era 9. E a discussão era muito grande. E dizia, como pode ser que a outra pessoa não vê que é 6? E a outra dizia, como não vê que é 9? E os 2 tinham razão. A diferença estava onde estava parado. Isso me fez enxergar muito sobre o que é a verdade de cada um. Porque a verdade vai ser sempre relativa a onde você está parado. Então, sempre temos que estar conscientes dessa situação quando temos que dar um conselho ou emitir uma opinião. Que nossa opinião e nosso conselho sempre vai ser relativo, porque vai ser desde o ponto de vista de onde estamos parados. Temos que cuidar muito disso. Alguém mais? Tudo ok? Então, bueno, A Juliana levantou a mão. Juliana. Juliana? Parecida. Raul, eu gostaria de falar com a Solange e com a Maria Vieira. Pode ser? Então, em relação, quando as mulheradas, elas reclamam muito dos esposos, ou até mesmo dos filhos homens, no meu caso, tá, gente? O que eu faço? Eu trabalho essa mulher, o que ela viveu quando criança com o pai. Eu faço muito divórcio. É a palavra correta, eu acho, para mim, tá, gente? Divórcio. A pessoa vem, não, porque meu marido é isso, porque ele faz isso. Então, vamos trabalhar primeiro o seu pai? Aí a pessoa fala, nossa, mas o que o meu marido está fazendo era o que meu pai fazia com a minha mãe. Tem gente que fala assim, eu vim porque eu quero criar coragem para largar do meu esposo.
Aí você faz o divórcio dela com o pai dela, aí ela me liga e fala, ó, meu casamento tá tão bom que eu resolvi engravidar já do segundo filho. Compulsão e repetição. Exatamente. Então eles criticam muito, muito, muito o esposo, só que o problema não está realmente, por mais que o esposo seja narcisista, psicopata, que realmente tem, eu concordo que tem, mas muitas vezes nós que afloramos isso neles, entende? Por quê? Porque foi a minha mentalidade que eu já trouxe na bagagem. E aí você acaba comparando, né? Ah, mas o meu marido é assim, e ela pensa, o meu marido que é assim. Não, o marido dela só é o que ela já viveu na infância. Então, para os meus pacientes tem dado certo. Quando a pessoa vem reclamar do esposo, eu corro lá. Quando eu atendo o homem que reclama da esposa, quem foi que falou ali? A Tamires. Ela é muito grudada ao filho. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com isso. Mas com a Tamires eu falo depois, tá, gente? Seria uma longa história. Mas seria isso, gente. A minha contribuição seria a gente voltar lá, realmente, e fazer uma pesquisa com o pai, com os avós, porque muitas pessoas também viveram não só com o pai de cada um, mas tem os avós também, que você leva na bagagem. Então, se a gente só cuida hoje do casal ou da informação que ela nos traz, a gente fica devendo ainda ao nosso paciente. Bom, essa é a minha opinião, tá, gente? Não sou... É que tem dado certo com os meus pacientes. Seria isso, tá bom? Obrigado, Aparecida. Lia, você levantou a mão? Pode falar. Eu de novo aqui, gente, com a minha beleza, né? O Virgínia Fonseca. Não, eu achei legal o que a Ju falou, e eu acho interessante também porque falar sobre as frequências, né? A energia da pessoa, porque às vezes a gente quer enxergar o desafio, no caso, no marido, vou voltar assim para os relacionamentos, né, de homem e mulher, e você está falando sobre a questão aí do silêncio dos homens, ou do que o homem não chora e tal, e a gente poder, meu Deus do céu, conseguir enxergar isso, entende? Através da mudança das minhas frequências, acho que todo mundo sabe o que é, da minha energia, do meu ambiente, eu vou conseguir refletir, né, no outro, no próximo. Eu tenho isso como experiência na minha vida. Não sei se a Tata está aqui presente, mas ela sabe muito bem sobre os meus... É mais chegada minha, né? Sobre o meu filho também. Sobre o quanto eu tive que mudar a minha energia, e isso refletiu no meu esposo, em relação a tudo, tá, gente? Comportamento, o que eu quero para mim, eu vou fazer, o que eu quero ver no outro, eu vou trabalhar primeiro dentro de mim, entende? Depois isso vai ser refletido no outro, né? Então, às vezes a gente fica só, o meu marido é isso, meu marido é aquilo, e a gente não consegue olhar para dentro da gente. A gente não consegue perceber as nossas atitudes também, como esposa, como mãe, como filha, né? Então, que a gente também possa refletir sobre isso, sobre o quanto é importante eu trabalhar primeiro dentro de mim e será refletido no outro. É isso. Isso também cumpre com essa lei universal de que o exterior reflete o interior de cada um. E verificar também a síndrome de Édipo, né? Porque muitas vezes a gente vive uma síndrome de Édipo e não admite, né, que está vivendo isso. Então, deveríamos também pegar os pacientes e começar a analisar. Cada caso é um caso. Começa pela gente, né? Mudando a nossa energia, quem está ao derredor muda também. Beleza. Tamira, você levantou a mão novamente? Sim, mas eu vou aproveitar, né? Olha, você já imaginou quando é que eu ia ter o tanto de conhecimento
Se não fosse num grupo desse, E aqui eu estou isso, só anotando aqui e depois a gente conversa uns com os outros. Aquilo que beleza. é só isso. Obrigada. Obrigado, sim, obrigado. Porque todos estamos aprendendo e todos estamos crescendo. É parte do ser humano a responsabilidade de evoluir cada dia. Tá, não estou levantando a mão, não. Tá. Tá bom. Alguém mais? Olga? Eu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Você trouxe algo muito importante mesmo, porque a gente viu tanto que os homens, eles têm essa dificuldade de expressar, né? Tem essa dificuldade de procurar ajuda. Quando chega a procurar algo, né, ir ao médico, alguma coisa assim, já está assim, no limite do limite. E é muito importante a gente falar da importância da saúde mental, falar a importância deles se abrirem, porque eles são humanos, como, né, como a mulher, como a criança, são humanos, e têm fragilidades também. Eles não têm que se mostrar forte. Eu estava fazendo uma pesquisa, e realmente a questão dos homens, em questão de, né, de não, né, eu posso falar suicídio aqui, né, porque às vezes é cortado o suicídio. Tem no Brasil, em 2016, 2023, eu estava olhando na classe dos padres, né? Que as pessoas veem, não tem Deus, porque não tem Deus, e depressão é que não tem Deus, que está longe de Deus, não tem nada a ver com isso, né? Muitos padres tiraram a própria vida. E é um número assim, alarmante, falando que, assim, na população de homens, é um número muito alto. 40 padres tiraram a própria vida. Então, assim, não tem aquela, como diz, aquele conhecimento em relação a esse pilar que é muito importante. É você tratar a sua mente, né? Que somos feitos corpo, mente e alma. Eu gosto sempre de frisar essa questão, essa dimensão a qual nós somos feitos. Tanto homem quanto mulher foi feito corpo, mente e alma. E tanto homem quanto mulher precisa tratar seu corpo, sua mente e sua alma. E isso é muito importante, esse assunto, e a gente divulgar mais, falar mais sobre isso. E quem já trabalha nesse nicho, né, divulgar mais, porque os homens, eles precisam também de desabafar, eles precisam também de se tratar, porque a gente viu tanto de pessoas desistindo da vida, inclusive homens, crianças, até crianças mesmo, 13 anos, homens, né, assim, então, a doença, as emoções, elas vão pegar, rico é pobre, né, é preto é branco, então são todas as pessoas que são atingidas, porque, como Ju aí, né, tá, a prova viva aí, que nós, desde que a gente é gerado, a gente já traz memórias, né, essas memórias precisam serem tratadas, tanto homem quanto mulher traz essas memórias lá da gestação, as coisas que as mães passaram, as dificuldades, são todas transferidas para as crianças. Então, assim, todos têm problema, todos nós trazemos problemas. Então, todos nós precisamos cuidar também da nossa saúde mental. É isso. Muito obrigada, Raul. Foi um tema assim, muito interessante. A gente não para de pensar sobre isso, né? Porque que os homens não procuram mais ajuda. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, não precisa achar que vai ser menos homem se você procurar ajuda. Pelo contrário, né, ele vai estar se estabilizando, se fortalecendo para seguir a vida, tanto, né, na família quanto, né, na profissão, que seja. Então, é preciso, é muito importante a gente procurar falar mais sobre a saúde de todos, sem exceção, né? Amém. En Brasil se hizo una campaña, a lo mejor que fue muy poco conocida, en 2019. Yo estaba recién que llegaba por primera vez a Brasilia y había una campaña que fue muy poco conocida que se llamaba precisamente El Silencio Masculino. Y fue organizada por una empresa de publicidad que se llamaba Papo de Hombre. Y murió
fue abordado de muchos diferentes aspectos y murió. Yo tampoco sabía que existía eso. Una Reginalda, que muchos conocen, ella conversamos sobre el tema y ella me faló sobre eso. Y yo procuré y estuve oleando sobre esa publicidad y sobre eso. Tenía mucho que ver con lo que yo estaba hablando y también abordando otros temas más referentes a hombres. Pero yo me pregunté, ¿qué pasó con eso? Pasaron 6 años y no se hizo nada. Fue toda una campaña de publicidad y como que procurando algún tipo de interés social, mas quedó en la nada. No, porque los informes que hay ahora sobre en salud, sobre la revista hospitalar, que es una revista científica que habla sobre los temas de los hombres también, sobre estadísticas y demás, que acrecentó el tema de salud masculina en los últimos años, acrecentó un 26% de dolencia. Entonces eso llama mucho la atención y lo que más llama la atención es que no hay ninguna campaña sobre esto. O Brasil tiene 4 veces más suicidio masculino, casi un punto más encima que el resto del mundo. Y no hay tampoco ninguna alerta, ningún llamado de atención. Hay solamente una estadística. O sea, si se hace una estadística, me imagino que se debería actuar en consecuencia, que es un llamado de atención. Y no, y se limita todo al septiembre amarillo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos con el cuidado de la necesidad del hombre? Es un tabú hablar de la fragilidad masculina. Es un tabú. Porque ahí tendrían que reconocer los líderes que ellos también son frágiles. Entonces, es un tema que tenemos que comenzar a abordar, por lo menos cada uno con su granito de arena. Con quienes tenemos expertos para hacerle entender que sentir que un hombre que exprese sentimientos no pase de él en menos hombre, lo pase más humano. Yo creo que por ahí es el camino para que el hombre comience a entender y no tener vergüenza de mostrar sentimientos, de hacerle entender que no es que va a ficar menos hombre por hablar de sus sentimientos, de su dolor, sino que o hace humano. Y tal vez así el hombre deje de ser esa bestia que están identificados en la sociedad. Muchas gracias. Muito obrigado. Até mais. A gente que te agradece, Raul, pela sua disponibilidade, trazer tanto aprendizado para a gente, né, Ju? Virgínia, Olga, Simone, Tamira, Solange e todo o pessoal que acompanhou. Muito bom mesmo, parabéns, muito bom. Obrigado a todos, tenham muito boa noite e a gente se vê a sexta que vem. É isso. Deus abençoe a todos. Continuemos trazendo conhecimento e assuntos importantes para a população, para o mundo, né, gente? Nós estamos aqui para falar da saúde do mundo inteiro. Sí, es que cuando tal vez un día que los hombres y mujeres puedan sentirse humanos y tratarse sin competencia de quién sufre más y quién sufre menos, volte a existir una fuerza y unidad en la familia y que detrás de todo hombre que sufre hay una familia que sufre y detrás de toda mujer que sufre hay una familia que sufre. Ô, Raul, eu vou até fazer café pro meu esposo, hein, amanhã cedo, que é sempre ele que faz para mim todos os dias. E agora? Amanhã eu falei para ele, tá? Nada mais justo, amanhã é sábado, então você já aproveita e colocar em prática.
Ai, Jesus amado. Ju, ele que tem que cuidar de mim, Ju. Eu sou uma rainha. Não, minha filha, uma rainha também. Não, gente, eu tô brincando. No, pero es Também cierto, trabalha. pero es cierto, es una reina, pero su esposo es rey y sus filhos son príncipes. Fazer o café dele amanhã, Raul. Não, gente, eu cuido bem do meu digníssimo, tá? Boa noite. Você posta lá no grupo amanhã o que você colocou na mesa posta, por favor. Boa noite. Obrigada, Raul. No, que eu agradeço. Obrigada, Raul. Boa noite a todas. Boa noite. Tchau, tchau. Gente, antes de fechar, vocês perceberam que só Raul de homem aqui? Foi, né? Só Raul de homem, né? Nós temos que arrumar mais homem para esse grupo, viu, gente? El hombre tiene vergüenza de sentir, tiene vergonha de mostrar sentimento. Pois é. É bem isso mesmo. Deus, Até mais. pessoal, até mais. Pronto. A Sandra não falou nada.